aqui estou com a Camila Andrea, que fez a minha micropigmentação das sobrancelhas e hoje vamos fazer dos lábios. E como eu tenho dúvidas, vocês também têm dúvidas, então estou aqui com ela pra gente tirar juntos de como funciona o procedimento. Dá um oi pro pessoal. Olá, tudo bem? Sou Camila Andrea, estou aqui na unidade de Campinas, vai fazer 8 anos. E no decorrer desses anos que eu estou em Campinas, eu venho fazendo um trabalho bacana, as pessoas têm me procurado muito, e principalmente com essa questão da micropigmentação labial. E é como a Kate disse, as pessoas têm muitas dúvidas, né, em relação ao procedimento, como que fica, qual que é o resultado final, enfim, porque nós estamos tratando de perfis diferentes, né, então as dúvidas diferem muito de acordo com a personalidade de cada um, né. E quais são as dúvidas mais frequentes, Kate? A primeira, assim, eu posso fazer, se tem alguma contraindicação, Então, alguma coisa assim? O que acontece? Eu de formação, eu sou fisioterapeuta, e estou cursando dermatofuncional, que é uma pós-graduação da fisioterapia. Embora eu tenha algo a mais dentro das micropigmentadoras convencionais, eu não sou médica, eu não posso receitar remédio, né? Mas eu posso sugerir. Por que essa sugestão? Porque toda vez que você entra em contato com um tipo de lesão, ocorre um estresse, enfim, pode entrar em erupção herpes, que é algo bem conhecido, né? Com as pessoas em casa, todo mundo sabe o que é o herpes labial. E às vezes não é nem o herpes, às vezes é o fato dela estar entrando em contato com o pigmento orgânico, mesmo que ele seja sintetizado em laboratório, é a questão da cor, né? Então difere essa questão de ser um herpes, como pode ser uma questão dela ser alergênica a produtos com corantes. Então tem essa grande diferença. Tanto um quanto o outro, eu sugiro que a pessoa procure o seu dermatologista ou procure um médico de preferência, ou então eu mesmo já sugiro, só que aí fica a ocasião, né, dela estar indo buscar aquilo que eu sugiro. Mas eu não sou médica, eu não posso receitar medicamento, que é o aciclovir, né, ela tem que tomar uma quantidade de medicação para que realmente não tenha problema nenhum. O aciclovir, ele aumenta a imunidade, quem sabe, né, o agente dele é para aumentar essa imunidade, para que realmente não tenha interferência no procedimento posteriormente. Se acontecer de entrar em erupção ou ficar, né, machucado, lesionado e demorar muito esse fator cicatricial, a cliente ela vai sofrer tanto na questão do processo inflamatório, no pós-pigmentação, e aí corre o risco de não fixar o pigmento, e quer dizer, ela vai sofrer tudo de novo. E cada vez que eu tenho uma lesão na pele, esse pigmento ele pode sair e ficar com cores diferenciadas. Aquilo que eu gostaria de ter como um efeito benéfico em relação à cor, eu acabo tendo um efeito rebote que acaba ficando com a cromia. Ela fica mais clara do que a pigmentação que eu coloquei e às vezes até a pigmentação natural do lábio da pessoa. Sim. Em relação à cor, a gente tem muita dúvida. Eu vou chegar aqui, se eu colocar uma cor que eu não gosto, então assim, tem várias cores, não é uma só, né? Tem tanto para mais forte quanto a mais sutil. Chega a ficar bem vermelha depois também ou não? Depende muito do que você gosta. O que difere, o lábio ele tem uma particularidade, porque assim, nós temos que levar em consideração que tudo que é cor, ele tem representado os melanócitos, que são as células da cor, né? Então eu tenho uma tonalidade de lábio, você tem uma tonalidade de lábio, outras pessoas também, cada um tem uma tonalidade de acordo com a raça, com a etnia, enfim, com essa miscigenação que a gente tem, que o Brasil essa mistura enorme, né? Então depende muito em relação a isso. Se você usar uma tonalidade, eu profissional, eu tenho que ter consciência que cada pigmento ele tem uma quantidade relacionada à cor, né? Sim. A gente tem um número e você tem que ter conhecimento do frasco, né, do pigmento, que cor que eu vou estar usando. Sim. Que cor que a cliente gosta, tá analisando a tonalidade do lábio dela para que eu consiga unir todas essas informações para que eu consiga chegar e adquirir aquilo que a cliente deseja. Muitas vezes, nem sempre aquilo que ela deseja, de repente vai ficar bom no lábio dela, ou de repente o pigmento tem que tomar cuidado para que ele não fique escuro, né? Tem lábios que ficam muito escuro. Então depende de várias coisas em relação à tonalidade. É um comum acordo
cliente Sim. e entre o profissional. Eu tenho que ter coerência de entender o que a tua pele pode, a cor do teu lábio, o que ele me remete, qual é a tua etnia, porque isso leva muito em consideração, e o que eu posso estar fazendo a mais ou menos. Sim. Embora essa modernidade, né, porque tem evoluído demais a micropigmentação, tanto em relação a pigmento, tanto em relação à técnica, tanto em relação a equipamentos, agulhas e a parte manual, né? Sim. A destreza da mão faz toda a diferença também num resultado bacana, num resultado final. Tanto que agora tem aquela nova técnica, soft lip, é só mais pra dizer que é mais sutil, ou tem a diferença da micro, para essa pigmentação no caso, né, que é o que você faz, para essa soft lip. Soft é um sombreamento, né? É um Sim. degradê. Então, é algo bem sutil que eu vou fazer só para realmente dar aquela leveza, aquele pigmento que é leve, dar aquela cor, aquele aspecto de hidratada, aquele aspecto que tá bonita, não tá com aquela cara lavada, né? Aquela verdadeira cara lavada. Sobre aumentar os lábios. Tenho uns lábios super finos, vai aumentar meus lábios ou não? Não é o meu caso que eu não quero aumentar. Porque o lábio é bem bonito. Mas bastante gente, vou fazer porque eu acho que vai aumentar meus lábios. Tudo é feito de sombra e luz. Você não aumenta a quantidade de... Né, você não faz isso pro lábio, você não vai aumentar a quantidade a gente chama de, vou usar um termo popularmente, de carninha. Você não vai aumentar isso. Mas é feito de sombra e luz. À medida que eu faço o contorno mais escuro, ou tem um efeito de sombra e luz de acordo com o desenho do lábio mesmo, eu vou ocasionar, né, uma visão de ótica de que ele está mais aumentado. Mas como hoje a gente tem a possibilidade de ter esse intermédio com os dermatologistas, com os cirurgiões plásticos ou com os profissionais que fazem a parte de preenchimento, você pode estar unindo, né? Eu indico clientes que às vezes ela quer fazer um contorno, ela quer cor, mas ela quer um volume. Então o volume fica de responsabilidade do médico, né? É porque normalmente, né, eles tiram fotos logo em seguida do procedimento e nisso, você falou que tava que incha um pouco, né? Daí nisso as pessoas acabam dizendo, por isso que aumentou os lábios, acho que aumentou, mas na verdade o que você falou é anestésico, procedimento que dá uma lesionada, por isso que dá essa impressão, né, de lábios maiores, mas na verdade não tem isso, né? E sobre dor, é uma coisa que a maioria pergunta, isso dói? Tipo, medo, né, na verdade, isso dói? Na realidade, nós também, existe uma polêmica grande em relação a micropigmentadores está usando uma quantidade grande de anestésico, porque nós não somos médicos, né, e todo anestésico, ele pode ocasionar algo letal, né? A gente está falando de fator que não cabe a nós, profissionais leigos, está usando desenfreadamente esse medicamento da qual não cabe a gente, né? Então eu sempre procuro trabalhar de forma coerente e eu tenho sempre uma dermatologista que me acompanha em todos os procedimentos que eu faço, todas as minhas dúvidas, tudo que eu posso fazer e que é da minha capacidade dentro de cabine. Eu tenho uma médica que ela me dá todo o respaldo, é minha amiga, é minha cliente e ela é minha companheira em muitos momentos, né? Eu posso estar contando com ela. Então eu sugiro você, micropigmentadora, que de repente deve estar assistindo, que você tenha esse respaldo com um médico realmente que confia no seu trabalho, que você possa confiar nesse médico e te dar todo o respaldo com a tua cliente. Então passa só uma leve dorzinha ali na hora, mas tudo muito... porque essas técnicas, como tem mudado muito, é um trabalho muito superficial. Sim. Se você colocar algo muito forte, né, então você realmente vai ocasionar uma dor, vai sangrar, vai ocorrer um processo inflamatório maior. Então é técnica, né? É pressão da mão, é a máquina que você vai usar, é a agulha que você vai usar, é as pontas das agulhas que de repente vai te auxiliar no benefício em relação à fixação da cor, o pigmento que você vai estar usando. Então são vários fatores que predispõem para que você desenvolva um bom trabalho. Sobre a escamação, depois acaba escamando, como que funciona assim nos primeiros 7 dias, né? E tem todo um cuidado. 3 a 4 dias já começa o processo de escamação. É uma camadinha bem fininha, uma película bem fina
E aí ela vai saindo, você vai estar usando a pomadinha do pós-pigmentação, que nós temos no mercado hoje uma infinidade de pomadas que foram desenvolvidas para micropigmentação. 3, 4 dias cai a casquinha, mas eu peço que durante uma semana, são 7 dias, para que você não coma nada cítrico, que você não tenha contato com outro lábio, né, que você não beije, porque tem bactéria, enfim, a nossa boca tem bactéria mesmo, né? Até a nossa própria boca. Sim. Eu peço para não usar nem batom, nem gloss, que é da nossa própria boca, porque a pele vai estar aberta e aí você vai estar se contaminando, né? Então faça direitinho, é um procedimento, é uma semana que você vai se organizar para que você cuide de você, né? Nesse processo cicatricial, é uma semana só. Aí depois de uma semana eu já vou liberando para que realmente... E é muito importante, né? Ser tipo uns 20% dos cuidados para ter um bom resultado, né? Porque senão... Depende do cliente. Sobre a durabilidade do procedimento, depois dura quanto tempo? Depende muito da técnica, né, que foi desenvolvida, depende muito da pele de cada cliente, mas em média as minhas clientes entre 3 a 4 anos. Bastante, eu achava que durava 1 ano no máximo. Não uma revitalização, porque como ela é mais superficial, então ela tem uma durabilidade menor. Mas a micropigmentação em si, ela tem uma durabilidade grande. O que eu vejo é que a micropigmentação labial, ela agora é o queridinho do momento. Então assim, prestem atenção qual profissional que vocês vão procurar. Micropigmentação labial, pelo fato de ser um procedimento extremamente demorado, ele não pode custar barato, porque para você fazer vários cursos, masterclass internacional, tá trazendo técnicas novas, você não paga um masterclass menos de 8, 10 mil reais. Então assim, não dá pra colocar um valor muito baixo. Então quando a pessoa realmente faz uma micropigmentação labial muito barata, desconfie. Porque o procedimento, e tudo é custo operacional. Se eu pago para obter um resultado e trazer um resultado para vocês que são clientes, eu vou ter que colocar esse custo no meu procedimento, né? Eu prefiro fracionar em vezes, te dar o suporte do pós-pigmentação, que são os retoques, do que eu te cobrar barato e fazer um trabalho ruim, usar um pigmento que não vale a pena, que não é bacana, que não tem uma fixação legal, que não tem cores. Se eu entendo do que tem no frasco do pigmento, isso pode me tornar algo pior, né, posteriormente. Sim. Então tem vários fatores também dentro do pós e dentro dos valores, né, que é levado em consideração. Eu tô ali em Jundiaí há 14 anos e eu acho que é bem importante passar também, Kate, a questão da mulher quando ela vai envelhecendo, né, no decorrer do tempo. Então agora, como tem a questão dos ácidos hialurônicos para poder preencher e deixar volume, diminuir a questão do código de barra, tem mulheres fazendo microagulhamento, enfim, para estimular colágeno, elastina, enfim. É importante passar para as pessoas em casa que mulheres já de uma certa idade, ela também pode estar vindo. Sim. Eu atendo muitas mulheres que já têm um certo envelhecimento labial e que tem um resultado bacana, porque à medida que eu faço, que eu tenho uma lesão no tecido, ele ocasiona uma cicatrizinha. Sim. E essa cicatriz, ela se torna uma hipertrofia. E toda hipertrofia, ela diminui um pouco a questão da célula ter que ficar entrando, invadindo. Então eu também tenho aquela visão de ótica de que eu tô diminuindo. É como se eu estivesse parando e cessando aquele momento ali do envelhecimento. Homens também fazem? Sim, tá muito no auge dessa questão de revitalização. E também tem a questão de homens que têm lábio leporino, né, que é uma cicatriz ocasionada pela fenda que já é de nascimento, enfim. Eles fazem muitas cirurgias para reconstrução, né, labial, e fica aquela cicatriz. E tem muitos homens que às vezes não tem barba, não tem bigode e fica se sentindo constrangido de estar aparentando. Dá para se fazer, né, fica algo natural, que é bem legal. Pessoas que passaram por processo de queimadura, pessoas que passaram por um processo de cicatriz. Eu atendi uma cliente que sofreu um acidente e teve uma laceração de tecido. Ela abriu aqui, né, abriu todo durante um acidente automobilístico. E eu tenho um videozinho, fazia 11 anos que ela não se via no espelho e que ela não passava batom. Então foi uma autoestima que nós conseguimos resgatar, que foi muito bacana. Foi um trabalho extraordinário que foi desenvolvido. Sim.
Então agora a gente vai fazer o procedimento, é claro, vou gravar um pouquinho pra vocês, mas qualquer dúvida pode entrar em contato, vou deixar também o contato dela aqui embaixo pra ela tirar as dúvidas de vocês também, né? Pode deixar o Instagram, Sim. tanto daqui. Pode mandar direct. Sim. Qualquer dúvida, qualquer coisa, dúvida. porque às vezes tem gente que tem mais dúvidas que a gente não conseguiu colocar aqui agora no vídeo.